Olá a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, dentro de cada um dos nossos lares, sintamos em paz, que nesses momentos, com as nossas vibrações no amor, no bem, os bons espíritos estejam conosco. Vamos hoje falar sobre a vida espírita. Nos basearemos no Livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 6º, é a vida espírita. Ele vai falar aqui do item Espíritos Errantes. É bom nós termos sempre em mente que esse termo espírito errante não significa que são os espíritos que estão errando, né? Muitas vezes esse termo pode nos levar a uma interpretação errada. Espíritos errantes é o estado do espírito onde ele está no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação. Não quer dizer que ele está errando, ele está aguardando uma nova encarnação. Por isso que esse termo que Kardec usou, de que ele chama de espíritos errantes, no estado da erraticidade, ou seja, no intervalo entre uma encarnação e outra. Por isso, sempre importante nós termos isso em mente quando ouvirmos esse termo, para não termos aí uma interpretação errada, né, do termo. A questão, começando, a questão 223, ele pergunta para os espíritos, Kardec pergunta: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Respondem os espíritos: às vezes, imediatamente, mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é dos vossos sonâmbulos lúcidos. Vejam que ele se refere aqui a espíritos que já estão nos mundos superiores, né? Que a reencarnação é quase imediata. Não é o nosso caso, né? O nosso caso nos enquadramos nos intervalos mais ou menos longos, né? Continuando aqui, questão 224. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Então, espírito errante, aquele que aspira a um novo destino e o aguarda, o espera. Ele subdivide essa questão, a 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos? Então, Kardec aqui, ele insiste na pergunta do tempo, né, do intervalo entre uma encarnação e outra. Aí os espíritos respondem assim, olha, de algumas horas a alguns milhares de séculos. Vejam só, não existe uma regra geral que se aplica a todos nós, né? É individual, é a condição de cada espírito, é a condição moral, é a condição evolutiva, a necessidade, a compreensão do espírito, a vontade dele já reparar os seus débitos, corrigir ali os seus erros.
Tudo isso é individual, não dá para você ter uma regra que geral, que seja rígida para todos nós. Mesmo para nós, né? Mesmo nós nos enquadramos aqui em algumas condições, elas não são rígidas, têm muitas variáveis que podem afetar esse tempo. Então vejam que eles falam de algumas horas a alguns milhares de séculos, dependendo da condição do planeta, dependendo da condição do espírito, da condição material ou da condição evolutiva de cada ambiente, de cada planeta, dos espíritos que o cercam, da necessidade de cada um de nós, né? Das dívidas que temos, tudo isso, da compreensão, do esclarecimento, tudo isso envolve no tempo da reencarnação. Aí ele continua: de resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Então, por mais que seja longo esse tempo, esse intervalo entre as reencarnações, ele nunca será perpétuo, ele nunca perdurará, né? Ele vai ter ali um fim, ele vai ter um término para esse período. Aí ele continua: o espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Aí Kardec continua na mesma subdivisão de pergunta, da 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito? Ou pode lhe ser imposta como expiação? Respondendo, os espíritos dizem: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Então vejam quantas, aqui ele menciona algumas variáveis, né, que podem interferir nesse tempo da encarnação. Podemos estar estudando algum tema na espiritualidade e não queremos interromper para retornar aqui para a Terra. Outros são rebeldes, não querem aceitar, mas ali tem as reencarnações compulsórias, que eles são obrigados a vir de qualquer forma. Então, cada um tem uma condição, e é isso que temos que entender. A questão 225. A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? Quer dizer, o estado em que estamos ali aguardando as reencarnações, né? Esse período, o que ele pergunta aqui, se esse período, né, se esse tempo, se esse intervalo é um sinal de inferioridade nossa como espíritos. Respondendo, eles dizem: não, né? Não é um estado de... Não que seja um sinal de inferioridade, pois há espíritos errantes de todos os graus. Então há espíritos aguardando a nova oportunidade da reencarnação em todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Uma coisa importante também que temos que entender, que essas respostas que eles estão dando, e essas perguntas de Kardec também, não estão se referindo apenas à Terra, ao planeta Terra. Elas são feitas, tanto as perguntas quanto as respostas,
que envolvem todos os locais onde existam espíritos, né? Por isso que essas respostas deles abrangem a todos, né? Todos os graus, como ele diz aqui, né? Há espíritos errantes de todos os graus, do mais inferior ali, ao intermediário, até aquele que já tem uma condição melhor, mas que ainda vai reencarnar. A questão 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Importante nessa questão. Todos os espíritos não encarnados, todos aqueles que estão no plano espiritual, são considerados errantes? Esse termo errantes, né? Eles respondem assim: os que devem reencarnar-se, sim. Então, o termo espírito errante, que está na espiritualidade, são aqueles que estão aguardando, como já dissemos, a reencarnação. Que é como eles respondem. Os que devem reencarnar-se, sim, se aplica esse termo. Mas os espíritos puros, que também estão na espiritualidade, né, que chegam à perfeição, não são errantes no seu estado, e seu estado é definitivo. Então, esses espíritos puros, que não necessitam mais de uma encarnação, de uma reencarnação, na verdade, para se purificar, eles já atingiram o estado de espírito puro. Para esses espíritos, não se aplica esse termo de espíritos errantes. Aí Kardec faz uma observação aqui nessa questão, complementando essa resposta. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente, à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidades de encarnação. Então é interessante essa observação de Kardec, né, que quanto às qualidades íntimas dos espíritos, né, as ordens de evolutivas, as ordens de condição moral de cada um, à medida que vamos nos purificando, vamos avançando nessas ordens, nessa escala espírita. E aqueles que já são puros, eles já não estão mais na qualificação de espíritos errantes, né? Vamos continuando aqui para avançar nas perguntas. 227, olha. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não fazem da mesma maneira que nós. Aí eles respondem assim: estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados do que eles. E isso lhes proporciona ideias que não possuíam. O aprendizado que existe no plano espiritual, nesses intervalos das encarnações, ele tem que ser procurado pelo espírito de uma forma positiva, de uma forma que ele vá sendo instruído, que ele vá aprendendo também, enquanto aguarda uma nova encarnação, para que seja até um preparo para essa nova encarnação. Que esses aprendizados, que esses conselhos, essas ideias que ele vai ali assimilando, nesses intervalos, o ajudem na nova volta aqui para a encarnação, para cá, para o corpo de carne. Isso vai
certamente ajudá-lo, né? Esse período que possa o espírito ter a consciência da necessidade de buscar novas informações, novos aprendizados, novas experiências, enquanto aguarda que Deus o encaminhe novamente, né, para a encarnação. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Resposta. Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois que de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Evidentemente, né, que claro que nós conservamos as paixões humanas de encarnações passadas, porque caso contrário nós estaríamos numa evolução melhor, né, numa escala evolutiva acima da que estamos, se não tivéssemos esses apegos, essas ideias, essas paixões de ainda muito ligado à matéria normalmente, muito ligado a encarnações passadas. Os espíritos puros já se despojaram disso, por isso que eles são puros, por isso que eles estão numa outra escala. Aí só para concluir aqui o tema, Kardec faz uma pergunta, 229. Por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que vêm os seus inconvenientes? Então, é interessante, já que o espírito vê os inconvenientes dessas paixões, desses apegos, desses sentimentos, por que ele não consegue abandonar isso de imediato, assim que ele se desprende do corpo físico, né? Aí eles respondem assim: pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que ao deixá-lo perderão esse defeito? Então eles começam respondendo com uma pergunta, para que possamos refletir. Se achamos que há pessoas que são vaidosas, né, o exemplo que eles usam, são vaidosas, deixam o corpo físico, imediatamente vão deixar de ser vaidosas como espíritos apenas? Aí eles concluem: após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Então, não será de imediato que deixaremos de sentir as paixões quando desencarnarmos, né? Não viraremos espíritos puros porque estamos desencarnados, não. Levaremos conosco, como sempre aprendemos, e outras lições, que levaremos essas paixões e temos que nos desapegar pouco a pouco delas. Por isso que demoramos tanto tempo para evoluir, para progredir. E é com essa consciência que temos que lutar contra esses sentimentos. Temos que ir nos esclarecendo justamente para isso, para irmos nos desapegando pouco a pouco. E isso leva tempo, né? Para cada um o tempo é diferente. Para cada um de nós esse tempo é diferente. Então, por isso que as regras da reencarnação não são iguais para todos nós. Para cada espírito, ela se aplica de alguma maneira. Então era isso por hoje. Agradeço a atenção de todos. Que continuem em paz, que tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus.